Fala aí, galera. Vou falar com vocês sobre me pediram para um colega meu me pediu para explicar para ele o que é racismo estrutural. Vamos lá. Eu dei uma pesquisada, então vou passar mais ou menos o que eu li e vou tentar passar para você. Falou, meu camarada? Vamos lá. Racismo estrutural. Preste atenção, ok? Vocês aí que estão assistindo também o canal, preste atenção aí para saber o que é racismo estrutural. Bem, racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que as sociedades estruturas, é usado para reforçar o fato de que as sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia alguma raça em detrimento de outras. No Brasil, nos outros países americanos e nos europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. Ok? Aí tem uma pergunta. Ainda hoje existe racismo? A pergunta é, ainda hoje existe racismo? Lógico que existe. Sim, por mais que as leis garantam a igualdade entre povos, o racismo é um processo histórico que modela a sociedade até hoje. Uma prova disso é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e sua representatividade no Congresso. Enquanto a maior parte dos habitantes é negra, ou seja, 54% são negras, quase todos, 96% dos parlamentares são brancos. Ok? Vamos lá. Outra pergunta. Mas o racismo não é crime? Com certeza, o racismo é crime. É crime. Vamos lá. Com a Lei K.O. 7.716 de 1989, o racismo se tornou crime inafiançável e imprescritível, com pena de redução de até 5 anos. Isso significa, por exemplo, que alguém que impede uma pessoa de entrar no elevador ou xingar uma apresentadora de TV por ela ser negra deve ser punido. Ok? Vamos lá. Mais uma pergunta. E a lei? Ela não é suficiente para resolver o problema? Essa lei não é suficiente para resolver o problema? Vamos lá. Infelizmente, não. O racismo é algo maior do que a discriminação ou preconceito. Diz respeito a formas nem sempre conscientes e também coletivas de desfavorecer negros, indígenas e privilegiar os brancos. Em uma sociedade como a brasileira, o racismo determina a forma como pensamos. Assim, a cor da pele significa muito mais do que um traço da aparência. Ela é associada a capacidades intelectuais, sexuais e físicas. É como se ser negro estivesse associado a qualidades físicas apenas. Ou seja, a dança, os esportes ou o trabalho pesado e não a pessoas intelectuais. Entendeu? Vamos lá. Esse problema vai muito além dessa imagem silenciosa. É ele que está por trás de fatos dramáticos, como o retrato registrado em 2017 pelo Infopen, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Segundo o documento, 2/3 de toda a população carcerária do país é negra. Ok? Mais uma pergunta. Então isso significa isso significa que somos todos racistas? Sim. Infelizmente, sim. Afinal, por mais consciência que tenhamos, vivemos em uma sociedade alicerçada sob estrutura racista. Imediatamente, não há como fugir disso, mas essa não precisa ser uma realidade perene. Vamos lá. Outra pergunta. O que então precisa ser feito para combater o racismo de fato? Primeiro de tudo, é urgente que pessoas brancas reflitam, identifiquem e reconheçam seus privilégios. Não é uma tarefa fácil. Um bom começo é olhar para a própria história e perceber que, em situações, um branco sempre levou a melhor. Vou citar alguns exemplos. Durante a disputa por uma vaga de emprego em que duas pessoas tinham qualificações muito semelhantes, mas quem levou a melhor? Foi o negro ou foi a branca? Foi a pessoa branca. Em um momento de lazer, com um jantar em um restaurante em que pessoas brancas estão sendo servidas, quem é que serve essas pessoas brancas? Os negros.
Uma outra atitude é deixar de usar palavras e termos que tiveram origem na discriminação entre brancos e negros e mulatos, como algumas frases, ó, dia de branco e a coisa está preta, entre outras frases. Por mais que conscientemente elas sejam usadas sem uma intenção racista, o fato de ainda estar em uso mostra o quanto o problema está arraigado em nossos costumes. É verdade. Ao mesmo tempo, é necessário deixar de procurar os negros exclusivamente para tratar de assuntos raciais. É verdade que ainda hoje pessoas negras em postos de destaque são a minoria. Mas assim, mesmo assim existem bons médicos, advogados, escritores, físicos, engenheiros, intelectuais negros que eles precisam ser lembrados. Não só dos brancos, temos que ser lembrados também dos negros, que são intelectuais, médicos, engenheiros. Como se vê, existem medidas para serem tomadas em todas as escalas de sociedade, desde essa atitude cotidiana até políticas públicas, que ampliem a presença de negros e indígenas em todas as esferas da sociedade. A lei de cotas é um bom exemplo. É um bom exemplo disso. Mais uma pergunta. Mas as cotas raciais não são uma forma de discriminação? Sim, sim. À medida que faz uma distinção entre brancos e negros e entre brancos e indígenas no acesso a determinado direito, vaga nas universidades e cargo de órgão público, mas a iniciativa é chamada de discriminação positiva. Isso porque, ao fazer a distinção, visa a compensação, ainda que seja parcial, do erro histórico que por mais de 4 séculos concedeu privilégios aos brancos e tirou das outras raças. Bem, gente, isso aí é mais ou menos o que eu falei para vocês sobre o que é o racismo estrutural. E tivemos aí, durante a semana, aí 2 casos, um caso com um repórter da Globo, me esqueci o nome mais ou menos dele, em que as pessoas começaram a reclamar dele. É tipicamente um racismo estrutural, tá? É um racismo estrutural. Por quê? A partir do momento que ele estava sendo entrevistado um rapaz com uma blusa azul, como um repórter, e a chamada do âncora falou que ele é mais um catador de bola, só porque ele estava com a camisa azul e por ele ser negro. Então, isso é um racismo estrutural, tá entendendo? Em que ele, no caso, ele de repente não teve intenção, mas isso está dentro da nossa sociedade. Está dentro da nossa sociedade. E foi uma forma, e foi racismo. Infelizmente, é uma forma de racismo. Entendeu? Porque ele não chegou para o repórter, não deixou o repórter falar quem era o rapaz. Na verdade, o rapaz não era um catador de bolinha do clube, o rapaz simplesmente ele era um atleta do clube. Então ele é desse clube, ele é sócio desse clube, e ele participava de jogar tênis lá, no caso, ele sempre via, ele veio com a desculpa que, por causa da camisa e tal, não, isso não é desculpa, foi racismo, sim, entendeu? Foi racismo, isso está embutido na gente, infelizmente tá. Vou citar um outro exemplo. Teve uma conhecida minha que ela entrou num consultório para ser atendida por um médico, e ela aguardando na recepção, a secretária, ela aguardando na recepção, e ela era negra e tinha outras pessoas para ser atendida. Nisso, um consultório que não tinha só um médico, tinha outros especialistas. Nisso sai de dentro do consultório, né? Sai um médico, o médico olha para ela, olha bem, o médico olha para ela e pergunta aí, você é a nova faxineira? Olha bem o que o médico perguntou para ela. Tinham pessoas brancas e a única negra era ela. Perguntou para ela, você é a nova faxineira? E ela respondeu, perdão, senhor, eu não sou nova faxineira. A nova faxineira, de repente, pergunte ali a sua recepcionista. Ou seja, isso é um racismo estrutural. Ele pediu desculpa a ela, tal, mas veja bem, tinha pessoas ali no consultório. E ele, quando saiu do escritório, a primeira pessoa que ele foi falar, que ele olhou como uma faxineira, não querendo desmerecer faxineiros, Deus me livre e guarde, mas ele foi em cima dela. Ou seja, isso se chama racismo estrutural. Queira ou não queira, ele pediu desculpa a ela, tal, mas é um racismo estrutural. Ok, gente?
Bem, eu passei isso aí para vocês aqui que me pediram, e dá seu like, dá o dislike. Se você gostou desse meu depoimento aí sobre o que eu li, mais ou menos o que é o racismo estrutural, vocês dão o seu like aí, dão um dislike e façam o seu comentário. E também podem fazer o seguinte, vocês compartilhem. Valeu? Compartilhe, que para mim é ótimo. Ok? Um abraço aí. Tamo junto, que o Papai do Céu abençoe a família de vocês. Tamo junto aí.